Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus Cristo e o casamento judeu. Meus amados irmãos, existem eventos que nós temos entendidos que estão acontecendo e são prenúncios da volta do noivo. O povo judeu, eles têm um hábito de falar alto. E nós temos visto muitas festas desse povo árabe, aqueles povos ali, que o judeu, ele não é árabe. E o povo judeu, que é o povo de Deus, tem esse hábito, eles falam alto, eles se expressam muito, tem uma expressividade muito grande naquele povo. E nós temos entendido, meus amados irmãos, que existem coisas que já estão acontecendo lá, que são prenúncios da volta de Jesus Cristo. O Estado de Israel foi reconhecido, né, em 68. Inclusive um brasileiro estava presidindo a ONU, a reunião da ONU, quando foi votado essa situação. E nós temos tido, meus amados irmãos, ao longo do tempo, várias pessoas fazendo coisas que são pertinentes, que são próprias para que aconteça essa volta. Vários países contribuindo para isso. E diante dessa situação, meus amados irmãos, nós precisamos entender e compreender algumas coisas que são feitas, né? E nós vamos meditar nessa palavra que fala sobre a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento e o casamento judeu. O livro é João, capítulo 20, começamos no versículo 22, e diz assim: em seguida soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Muito bem, meus amados irmãos, no versículo 18 desse mesmo capítulo, diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, viu o Senhor e contou o que ele tinha dito para ela. Esta fala aqui é aquela fala em que Jesus Cristo encontra Maria Madalena ali no túmulo e ele diz... Jesus Cristo foi morto na sexta-feira, passou sábado e domingo de manhã, quando ele encontra a Maria Madalena. Ele já tinha descido, o Espírito Santo já tinha ido resgatar Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava passando na terra para ir para o céu. E ele disse: não me detenhas, mulher, porque ainda não fui para o meu Pai. Muito bem, meus amados irmãos. Neste mesmo dia, ao anoitecer daquele domingo, que é o domingo da ressurreição, Maria encontrou ele domingo de manhã, e isso era domingo à tarde para a noite. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, que é o primeiro dia da semana, estando fechada todas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, e eles estavam com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Meus amados irmãos, essa frase de Jesus Cristo, ela é frase que tem um efeito que ecoa na eternidade, essa frase: a paz seja com vocês.
O que significa isso na prática, meus amados irmãos? Lembre-se que nós estamos falando do casamento hebreu e da volta de Jesus Cristo. Naquele período de 40 dias depois da morte de Jesus Cristo apareceu aos discípulos com provas incontestáveis por várias vezes aos discípulos, em vários lugares. Mas aqui foi o primeiro lugar que ele foi, porque foi assim: Jesus foi morto na sexta-feira, sepultado na sexta-feira à tarde, ele ficou morto sexta, sábado e domingo. No terceiro dia de manhã, ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele levou consigo o cativeiro. E ele pegou a morte e levou junto. A morte, quando ele encontra Maria Madalena, meus amados irmãos, ela disse que ela não tocasse nele porque ele ainda não tinha subido para o Pai, porque ele ainda não tinha ido para o Pai. Ele foi para o Pai e entregou a Deus Pai o cativeiro, o Hades, o inferno e a morte. Entregou para Deus. E ele volta. Quando ele volta, ele desce, ele vai encontrar aqueles discípulos onde os discípulos estavam, com medo das autoridades judaicas. No capítulo 20 de João, versículo 19, está escrito isso. Aí na sequência, Jesus Cristo diz: dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e o peito onde aquela lança tinha entrado. E os discípulos encheram-se de alegria por ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E dentro dessa oportunidade, como é essa parte do casamento judaico, do casamento hebreu? Como é que funciona essa parte especificamente? Essa parte é aquela parte dentro da cerimônia do casamento judaico em que é dado à noiva, dado à noiva o presente. É representado em dois momentos: ao descer o Espírito Santo sobre a noiva, a igreja, e lá no livro de Atos, capítulo, aquele momento em que o noivo conheceu a noiva. Depois a gente fala de Atos. E no versículo 21 diz assim: isso é Jesus Cristo, meus amados irmãos. Ele vai fazer isso. No versículo 22 diz: e em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este é o presente, meus amados irmãos. Ele está representado lá em Atos e ele está representado aqui em João, no último livro da Velha Aliança. No versículo 21 nós vemos a fala quando Jesus Cristo diz: versículo 21, e ele voltou a dizer-lhes: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. É criado naquele instante a grande comissão, meus amados irmãos. 22 é o versículo que nós lemos agora, nós usamos como chave. O versículo 23 diz assim: aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiveres, eles serão retidos, os pecados. Porque no 24, meus amados irmãos, é aquela fala de Tomé, em que Tomé não estava e que só acredita se tocar nas suas feridas. E no 25 diz assim: vimos o Senhor, mas ele respondeu-lhes: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos e não meter a mão, o meu dedo, nesse sinal dos pregos nas mãos de Jesus, e a minha mão
no seu peito, não acredito que ele esteja vivo. Quem é esse povo, meus amados irmãos, que fala desse jeito? Você vai ver dentro da igreja pessoas desta natureza, com esse tipo de fé, com esse tipo de pensamento. E Tomé é um dos 12. E as pessoas ainda estão fazendo isso hoje, nos tempos de 2020. Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos, foi naquela pescaria, e ele chega, o último versículo que nós vamos fazer a leitura, meus amados irmãos, é o versículo 26. 8 dias depois, isso aqui, meus amados irmãos, é no outro domingo, é 8 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é 8 dias depois do dia que ele ressuscitou. Estavam os discípulos outra vez dentro de casa, Tomé com eles. Estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Meus amados irmãos, às vezes pode até parecer que Jesus Cristo estava tentando provar alguma coisa para Tomé. Não havia esse desejo no coração de Deus. Por quê? Por um motivo simples. Tomé não estava fazendo isso por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquilo ali que Tomé estava fazendo não era por fé. E se não for por fé, não tem como agradar a Deus. E Tomé não teve fé, então Tomé não estava agradando a Deus. E Deus não estava fazendo aquilo ali para... Tomé não teve dúvida da palavra dos apóstolos. Tomé teve dúvida da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se fosse da palavra, ele dizia: vocês estão mentindo. Ele não disse, ele disse que só acredita se Jesus Cristo aparecer para ele e ele tocar nas mãos e no lado onde foi furado, foi cortado com aquela lança. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos como Tomé. Nós temos irmãos dentro da igreja como Tomé. O que nós temos que compreender, meus amados irmãos, é que o casamento da igreja de Jesus Cristo com ele é por fé. É espiritual. O mundo espiritual, nesse mundo, nós não vemos o mundo espiritual, a não ser a quem é dado essa graça, essa oportunidade de ver o mundo espiritual. Nos 5 dons ministeriais, nós temos o dom que vê. O mestre e o evangelista, alguns, é dado esse dom. E então, meus amados irmãos, mas a grande maioria das pessoas não é dado a essa oportunidade. Não é dada essa oportunidade. E nós precisamos fazer o contrário do que Tomé fez. Diante daquilo que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida, pelas pessoas. Lembre-se que este é o modelo que Jesus Cristo usou para ilustrar a vinda dele aqui. Tanto é que o primeiro milagre dele, ele fez em um casamento. E aquele instante no casamento foi feito a história do vinho novo. Um detalhe interessante, meus amados irmãos. Quando o noivo vai, ele deixa, lá em Israel, ele deixa uma pessoa que vai ser a pessoa que vai ser o contato entre o noivo e a noiva. Aqui nós vimos essa pessoa. É a pessoa do Espírito Santo que vai fazer essa mediação ou intermediação. Tudo que ele quiser comunicar à noiva, ele vai comunicar ao Espírito Santo e o Espírito Santo comunicar a nós, que somos a noiva, que é a igreja. Lembre-se,
A noiva recebe através do Espírito Santo. Que Deus nos dê, meus amados irmãos, um entendimento, uma direção nessa parte do nosso ministério, do nosso andar com Cristo, do nosso viver na paz, a paz que excede todo entendimento. Meus amados irmãos, agora eu vou proceder uma oração que você possa receber de Deus todo o entendimento, toda a graça, toda a paz, toda a prosperidade em Cristo Jesus, para que você seja aquele que Jesus Cristo pode contar através do Espírito Santo que está dentro de você, meus amados irmãos. Um abraço, que Deus nos abençoe, nos ilumine e medite nesta palavra, meus amados irmãos. Pegue um caderno e uma caneta e anote os versículos, anote os detalhes desta palavra, para que vocês possam ser contados com Ele, com o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu vou, nesse vídeo, agradecer a Deus pela vida de vocês e agradecer pelas ofertas, pelas orações e por vocês cumprirem o ID, passando esse vídeo para outras pessoas. Vocês são um com Jesus na rua através desta doação do seu tempo para retransmitir esse vídeo, para convidar pessoas, para doar. Meus amados irmãos, nós temos na descrição desse vídeo as contas do Projeto Jesus na Rua, o número Pix, para que você tenha mais facilidade, e o nosso Instagram, a nossa fanpage, e nós temos um site, meus amados irmãos, que a descrição também está o endereço está na descrição desse vídeo. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e dizer que Deus ilumine a cada um para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.